Boa sorte aos São Paulinos, aos palmeirenses aí. E depois nós falamos sobre isso aí. Bom dia a todos. Irmãos, que bênção. Nós estamos no novo de Deus para minha família. Que coisa maravilhosa. Mês de abril, foco é a família, né? E nós queremos compartilhar aqui uma palavra relacionada a isso com você. Então, novo de Deus em minha família, nós vamos pegar esse texto aqui do livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, nós vamos fazer essa leitura aqui, até o capítulo 6, verso 4. Então o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, primeiro ele fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo, também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também sejam as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, né? Versão revista e atualizada. Então esse é o foco voltado para as mulheres. Quantos versículos nós temos ali? O apóstolo Paulo fala para as mulheres, quantos versículos? 3 versículos, né? Agora ele vai falar para os homens, vamos lá, ele vai falar para os homens. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa ou a sua mulher, como o próprio corpo, porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. O que ele faz com o seu corpo? Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí o apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele termina dizendo então, uma mensagem aqui para os dois, no verso 33, ele fala, não obstante vós, cada um per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Quantos versículos aqui estão voltados para o amor? Vamos contar? Já contaram? 9 versículos, 3 vezes mais. Agora, fala aqui mais 3 versículos para os filhos. Vamos ver o que fala para os filhos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, só isso que ele está falando para os filhos, porque depois ele fala aqui, o que será a promessa? A promessa é para que você se vá bem, né, te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, ou seja, você seja muito bem sucedido, e você alcance vitalidade, saúde, longevidade na sua vida, na sua trajetória. Depois fala para os pais assim, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os em 2 coisas, na disciplina e na admoestação. Quando se fala de disciplina, está falando de educação. Admoestação, correção, tá? Muitas vezes a gente confunde a disciplina com correção. De fato, dentro da disciplina existe a correção, mas a disciplina aqui específica é ensinamento. Aliás, você sabe que a palavra disciplina fala sobre ensino. Você vai numa escola, qual que é a disciplina que vai ter, não é verdade? Então a disciplina fala sobre aquela matéria, é algo que você vai aprender. Então aos pais está determinado fazer 2 coisas, disciplina e admoestação, ensinar e corrigir. Então nós vamos ver sobre esses papéis aí. Agora, olha só, o apóstolo Paulo, ele mexe aqui em relação à família, com essa questão dos níveis de submissão. Quais os níveis de submissão que são apresentados aqui? Então ele fala sobre 3 níveis de submissão nessa passagem, porque nós não lemos toda ela. Na sequência ele vai falar sobre os servos e os senhores, tá certo? Então ele fala sobre esse nível de submissão também, mas não é o foco, nós estamos falando de família, mas na passagem existem esses 3 níveis. Então primeiro,
esposa para com o marido. Esse é o primeiro nível de submissão. Segundo nível de submissão, filhos para com os pais. E o terceiro nível, então, seria os servos para com seus senhores. Então ele trata primeiramente sobre a questão dos níveis de submissão. Da esposa para com o marido, sempre começa assim. Ele não fala para o marido primeiro ele fala com a esposa. Ele não fala para o pai primeiro ele fala para o filho, depois ele fala para o pai. Ele não fala para o Senhor primeiro ele fala para o servo, depois ele fala com o Senhor. Por que o apóstolo Paulo está focando primeiro a pessoa que deve submissão a alguém? Por que este é o foco da mensagem dele aqui no capítulo 5 do livro de Efésios? Então vamos entender por quê, observando, né? Perceba que Paulo sempre começa o desafio com aquele que deve ser submisso e posteriormente para com aquele que está numa posição de comando. Por que isso? Então surge essa dúvida. Por que vence uma carga, vence um desafio primeiro para quem tem que estar submisso? E isso aqui, irmãos, é muitas vezes motivo de conflito entre a esposa e o marido. Ela fala, por que eu tenho que ser submissa, né? Por que isso tem que ser assim? Principalmente neste afã que tem surgido nos nossos tempos, né? do feminismo e de tantas outras nuances que têm surgido em relação a essa defesa das mulheres, que eu sou totalmente a favor. Tá? Mas eu não entendo que se deve defender só as mulheres, eu entendo que se deve defender o ser humano. Eu até já brinquei aqui, né? Porque tem mulher que bate marido, irmão, não sei se você sabe disso, mas existe. Então, às vezes vence esses modismos, né? E é importante nós termos um olhar voltado, né? Lógico, para a necessidade da mulher, a Bíblia fala, ela é como um vaso mais fragilizado, então realmente há uma opressão sobre mulheres mesmo, e elas precisam ser cuidadas. Mas nós precisamos entender que o foco de proteção de Deus não é sobre como que diz, os grupos menos favorecidos, ou os pequenos grupos, como é que se fala mesmo? Tem uma linguagem, né? Grupos vulneráveis, né? Vulnerável, o que você falou, Núcio? As minorias, né? O que Deus deseja é que todo ser humano seja resguardado, seja protegido. Então, a lei que vale para um tem que valer para outro. Então, isso precisa ser uma igualdade entre nós. E muitas vezes, por se tentar proteger uma minoria, se retira direitos de outras pessoas. Então, isso não está certo, não está certo. E muitas vezes, passagens como esta, num tempo como esse que nós estamos vivendo, cria ojeriza em algumas mulheres. Elas talvez até rejeitem, falam, não vou passar essa passagem aqui, eu rejeito isso aqui, eu não quero. Rejeitam a palavra, porque a palavra está falando para eu ser submisso, não quero ser, não mereço ser. Não. Então, e chega a causar um bloqueio no coração. E hoje nós queremos, na luz do Espírito Santo, entender isso aqui. Por que Deus está falando isso? Será que tem uma razão para isso aqui, né? Paulo tem sofrido, irmãos. O apóstolo Paulo é chamado de machista em muitos meios aí, até mesmo cristãos, é chamado de machista, né? Tem sofrido esse homem aqui. Então, por que Paulo faz isso? O mesmo acontece com os filhos, né? Por que eu tenho que ser obediente? E se o meu pai estiver errado? Então sempre tem essa insurreição que começa a surgir no coração do homem em relação a esses princípios que Deus estabelece, né? E da mesma forma o servo para com seu senhor. E muitas vezes, né, trabalha com mau grado, trabalha desdenhando, trabalha criticando, falando mal dos seus patrões, né? Ao invés de abençoar a sua fonte de renda. E muitas vezes isso acontece, se sentem oprimidos, se sentem discriminados. Então, por que o apóstolo Paulo está focando primeiro na pessoa que deve prestar submissão? Então a resposta aqui, olha só, isso porque a responsabilidade sempre será de quem está na onde, irmãos? No comando. No dia de prestação de contas, não será a mulher que será chamada primeiro.
Então parem e pensem, mulher, sobre isso. Tá? Por que eu tenho que fazer tal? No dia de prestação de contas, não será você a primeira a ser chamada. Será também. Mas não será a primeira a ser chamada. O primeiro a ser chamado será o homem. E virá um peso forte sobre ele. O primeiro a ser chamado não é o filho. O primeiro a ser chamado é o pai. Quando Eli estava como um juiz sobre a terra de Israel, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Quando Deus levantava um profeta para corrigir a atitude dos filhos, falava com os filhos ou falava com o pai? Falava com o pai. A palavra não vinha para os filhos, a palavra vinha para o pai. Então, se você é um filho, entenda isso, que Deus não vai pedir primeiro contas a você, vai pedir dos seus pais. Então, por isso o apóstolo Paulo está focando aqui, e também dos senhores em relação ao servo, que o primeiro desafio, a primeira sensibilidade deve ser daquele que deve prestar submissão, porque não é a ele que virá um peso maior. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é muito sério, muito sério. Então algumas pessoas estão entendendo, que bênção, né? Veja bem, nós estamos brincando aqui com o Horácio em relação ao futebol, né? Ontem parece que 2 foram expulsos, né? O Fred e um outro lá foram expulsos. Então, mas eu peguei aqui esse cartão vermelho aqui, analisa comigo. Quem que é o técnico do Flamengo hoje, Horácio? Quem que é o técnico do Flamengo? Nem vou lembrar, Horácio, não está sabendo quem que é o técnico. Quem que é o técnico do Flamengo, irmão? Paulo Souza. Outro falou outra coisa aí, mas Paulo Souza. Então presta atenção, o Flamengo perdeu o campeonato carioca. Você acha que a torcida, a diretoria quer a cabeça dos jogadores que estiveram em campo? Não. Eles querem cabeça de quem? Do técnico. Você já viu essa história ou não? Então, se o povo foi bem sucedido, o líder, graças a Deus pelo líder. Se o povo está indo mal sucedido, não está indo bem, coitado do líder. Então todo mundo fala assim, poxa, Moisés, né? Que homem abençoado, tinha uma comunhão com Deus, entrava na presença de Deus. Vai ficar na pele do Moisés, viu o que a pastora Sandra falou aqui? Vai cuidar daquele povo. Tinha hora que ele falava assim, Deus, eu não pari esse povo. É isso que ele expressa mesmo no original. Eu não pari esse povo aqui, que é isso que está acontecendo? O homem ficava doido. Porque quem está na posição de comando recebe um juízo maior. Juízo maior. Será cobrado do mestre um juízo maior do que do discípulo, irmãos. Por isso, o desafio aqui nessa manhã é fazermos com que a vida daqueles que estão em posição de comando seja uma vida mais tranquila de ser vivida pelo amor de Deus. Seja uma vida mais abençoada por Deus. Então por isso o apóstolo Paulo, primeiro ele fala com as mulheres. Fala, mulheres, olha, preste atenção, né? Eu coloquei aqui, ó. Por isso é tão importante entender que quando estou me submetendo, estou cooperando, para quê? Para que todos tenham sucesso. Ou você acha que vai ser só Moisés que vai ter sucesso? Todo mundo vai entrar na terra prometida e desfrutar da terra que manda leite e mel. Imagine se eles fazem isso, se eles se submetem de coração. Imagina, se Moisés guia aquele povo com tranquilidade, com facilidade, todos iam ser o quê? Abençoados, bem-sucedidos, não morreriam no deserto. Quando uma mulher é submissa ao seu marido, o que ela está fazendo? Ela está buscando sucesso para si mesma. Ela está buscando de Deus a bênção que o Senhor tem reservado para ela. É ela que está sendo abençoada. Quando ela se coloca em submissão, nós vimos isso lá, ela será guardada, ela será protegida, ela será sustentada, ela será abençoada, ela será amada. É bênção sobre a vida dela. Pastor Carleto, o senhor não conhece meu marido. Mas quem sabe o seu marido é assim, porque você antes é assim também.
Então, quantas vezes nós estamos fazendo a vida do marido um inferno? Quantas vezes a mulher torna a vida do seu esposo um inferno? E olha só, eu coloquei aqui, a responsabilidade é de cada um. De cada um. Então olha lá o conflito, né? E eu pergunto para vocês, quem que está certo ali? Quem está certo? Hein, Graciela, quem está certo ali? O da esquerda ou da direita? É só uma questão de quê, gente? Ponto de vista. Mas o diabo usa isso para gerar o quê? Divórcio, separação, intrigas. Então quando há uma discussão, não significa que um está errado e o outro está certo. Não, existem pontos de vista diferentes que precisam ser analisados. Vamos conversar. Vamos pedir para Deus, o Espírito Santo aqui trazer para a nossa sabedoria. O marido fala, olha, eu tenho certeza que é 6. Minha mulher fala assim, pois você está enganado. Eu tenho certeza que é 9. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo entra, um fica do lado do outro, aí quando um fica do lado do outro, fala, nossa, era 6 mesmo, olha. E o outro fala assim, não é que era 9? Não é que era 9. Então, tudo começa a entrar em harmonia, e o diabo usa isso, né? Quantas vezes eu quero tirar o cisco, como Jesus falou, eu quero tirar o cisco do olho da minha esposa, ela não está enxergando direito, mas a trave está nos meus olhos. Como eu vou machucar ela? Então eu preciso dessa graça de Deus, desse entendimento de Deus, para que o novo de Deus esteja nos meus relacionamentos, esteja na família, esteja na minha casa, esteja sobre a vida dos meus filhos. Então vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade da esposa aqui, ó. Primeiro, entender a relação entre Cristo e a igreja. Entender essa relação. Por que eu tenho que ser submissa? Porque você é figura da igreja. Então pare e pensa, mulher. Se você é figura da igreja e o marido é figura de Cristo, é o marido que tem que se submeter a você? É isso que tem que acontecer? E quantas vezes a igreja está enferma espiritualmente, emocionalmente, porque ela está executando, realizando esse papel de colocar essa crise entre a sua relação e Cristo. Ela vem para a igreja para ser servida, ela vem para a igreja para dar ordens em Deus, não quer saber a vontade de Deus, ela quer saber que o problema dela precisa ser resolvido. E quantas vezes é nesse sentimento que nós estamos nos apresentando ao Senhor, e não em submissão, em quebrantamento. Quando a palavra de Deus vem, a gente se submete. E quantas vezes essa relação entre Cristo e a igreja, ela fica conflituosa, porque nós estamos querendo que prevaleça a nossa própria vontade. Então a primeira coisa que a mulher precisa entender é essa relação entre Cristo e a igreja. E qual que é a relação entre Cristo e a igreja? É de obediência e submissão. São duas coisas distintas. Quando a gente fala de obediência é uma coisa, submissão é outra. Obediência, é claro, existe uma regra, ela precisa ser obedecida para que haja ordem. Sem obediência há desordem. Se você não obedece aquele princípio, algo vai ser quebrado, vai ser desfeito, essa relação vai ficar conflituosa. Então, obediência é a prática da relação, mas submissão fala da atitude, do comportamento, do sentimento, da motivação. Quantos estão entendendo de submissão? Submissão é motivação, vem por dentro. Tem gente que obedece, mas não é submissa. Você já viu isso? O pai fala assim, filho, faça isso e isso. Faço, mas por dentro eu não faço. Senta aí, sento, mas por dentro eu estou de pé. Então é isso, ele obedeceu, mas ele se submeteu? Ele não se submeteu, ele continuou rebelde por dentro. Então tem mulheres que é assim, faz, mas com beição desse tamanho, carrancuda, e torna aquela relação cada vez mais difícil, porque às vezes até obedece, mas não se submete. E aí olha outra coisa aqui, respeitar e honrar o marido. Então nós temos 3 desafios para a mulher: obediência, submissão e respeito.
Respeito é diferente também dessas coisas, porque o respeito fala de honra, de como se dirige a ele, como eu trato meu marido, como que eu chamo a atenção do meu marido, em público ou em particular. Eu sou uma mulher que elogia o meu marido em público, eu só falo mal dele. O que as outras mulheres sabem do meu marido? O que eu falo sobre ele é algo que o elogia, que o abençoa, ou eu só prego o pau do meu marido? Então isso é respeito, é respeitar o marido. Mulher precisa aprender a respeitar o marido. Tá? Daqui a pouco nós vamos chegar nos homens, vamos ficar tranquilo. Mas mulheres, nós precisamos entender isso aqui, ó, né? Eu quero me colocar aqui junto com vocês nesse desafio. Precisamos entender isso aqui. Esse desafio da obediência, da submissão e do respeito. Se isso for algo resolvido no seu coração, a sua casa será uma bênção, porque a Bíblia diz assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Existe uma mulher na Bíblia que tinha um marido tolo, o marido era tolo, mas ela era uma mulher sábia. E a família dela correu um risco de ser exterminada da face da terra. O nome dessa mulher é Abigail, e o marido chamava Nabal. Esse homem era duro de coração e morreu de infarto. Não sei se foi infarto ou derrame, depois estuda lá, Marcelo, para ver qual que é os sintomas lá. Então ele morreu, ele deu um negócio lá, ele ficou paralisado, depois de 10 dias ele morreu. E esse homem era duro de coração, e por causa da dureza do coração, ele colocou toda a família em risco. Olha o perigo do cabeça. Mas essa mulher, graças a Deus, ela tinha tudo para ser insensata, tudo. O marido dela era uma tranqueira, irmãos, uma tranqueira, tinha tudo para ser uma mulher difícil, e com justificativa, dizer: olha aí o marido que eu tenho. Mas a Bíblia diz que aquela mulher era uma sábia mulher. Quando Davi pede ajuda e Nabal recusa, e ela fica sabendo, ela pega os mantimentos, corre para Davi e fala assim: fui eu que pequei. Gente, ela nem sabia da situação, e ela se interpõe e fala: não, o erro sou eu não fiquei sabendo, meu senhor, o senhor é como juiz de Deus na terra, não faz isso. Imagina o senhor extermina a minha casa, amanhã ou depois o senhor vai estar reinando, o que isso vai ser? Olha o currículo que o senhor vai trazer para o reino, olha a sabedoria dela, o currículo que o senhor vai trazer para o reino do Senhor, não faça isso, o senhor nem começou a reinar, a gente vai começar desse jeito, exterminando as coisas, está aqui, olha, né? Meu marido é daquele jeito mesmo, deixa ele lá, mas vamos resolver o problema aqui. Irmãos, essa mulher então, ela salva a casa dela, e como uma mulher submissa, ela conta para o marido, e às vezes foi esse o problema, né? Mas tinha que ter contado mesmo, porque ali foi até livramento de Deus sobre a vida dela. Falou: olha, eu tive que fazer isso, nós estávamos correndo em risco de vida. Naquela hora ele ficou tão nervoso, ele endureceu o coração, irmãos, e ele morreu de tanta raiva. Olha que coisa. Mas eu quero focar em o que Abigail fez. Ela guardou a sua casa, porque ela foi submissa, a mulher submissa. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela livra o marido, ela salvou o marido. Ele morreu não foi por causa do que ele tinha feito, morreu pela dureza do seu coração. Então isso é o que Deus deseja das mulheres, mesmo que o seu marido seja um tranqueira, ele vai ser, sabe, Deus, eu tenho certeza que nas suas atitudes Deus vai operar no coração dele, vai transformar a vida dele, vai transformar o coração dele. Você crê nisso, mulher? Em nome de Jesus, vai transformar a vida dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A história de uma mulher, né, que sempre ia para a igreja e não deixava ninguém sentar do lado dela. O que é isso aí? Por que você fica guardando essa cadeira? Essa cadeira é do meu marido. Mas ele não está aqui. Tá, eu estou vendendo aqui, ué. Não, mas o seu marido, ele está perdido, coitado. Adultera e prostituição e bebedice. Não, meu marido é homem de Deus. O marido é homem de Deus, está aqui, ó, do meu lado. E ela profetizava e ela cria, até um dia que o marido dela se converteu, se tornou um pastor. Então, irmãos, irmãs, né, principalmente, isso precisa estar assentado no coração. Por quê, pastor Carlinhos? Porque a maior responsabilidade não é de vocês. E se vocês tornarem a tarefa do marido uma tarefa
mais tranquila de ser executado, poxa, que bênção que será isso. Porque a maior responsabilidade é do marido. Veja bem, o marido tem que amar a esposa, e amar não é um sentimento. Quando o apóstolo Paulo fala de amor, o amor é o quê? O amor é benigno. O que mais? O amor é benigno, é paciente, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor é atitude, é prática, é comportamento. E Deus não exige da esposa que ela ame, porque eu acho que isso já é natural nas mulheres. Elas são amáveis. A mulher já traz isso de Deus, ela é mais perto de Deus, mas eu creio que as mulheres são mais pertinho de Deus. Elas já trazem uma natureza de Deus, de amor, de carinho, de compaixão. Mas essa palavra vem para o marido, que é mais durão, é mais insensível. Deus fala, você precisa aprender a amar. Certo? Fala aí, mulher, para o seu marido, você precisa aprender a me amar mais. Aí o Mário ficou vermelhinho lá, olha o Mário, ó. Eita, então você precisa aprender a amar, marido, amar a sua esposa, sabe, amar com atitudes, com práticas, com comportamento. Que jeito que eu vou amar, pastor Carlinhos? Vamos ver, como que é para amar? Primeiro, se entregue por ela, se entregue por ela. Essa palavra entrega é rendição, é levantar as mãos. Estou com os 4 pneus arriados por você, meu amor. É? E o step também, está tudo arriado. Então, olha que coisa preciosa que Deus está falando aqui para você, mulher. Ele está ensinando isso para o marido. Olha que bênção que será se você cumprir o seu papel. Deus está falando, se entregue a ela. Se entregue a ela. Espírito, alma e corpo. Tem muitas mulheres que não têm um marido. O marido é só 10%, é 40%. É 20%. A Sandra fala assim, não, mas eu tenho que dividir você com gente demais, tá doido. Então o marido precisa se entregar à sua esposa, entregar a sua vida, os seus sonhos. Tem marido que não abre mão dos seus sonhos. Tem marido que não abre mão da sua agenda. Tem que ser hoje aqui e tal, papá. Nós, maridos, agora falando para nós somos tão duros, tão rígidos. E o Senhor está nos ensinando que você precisa se entregar, se renda agora para sua esposa. Você precisa amá-la, dar a sua vida por ela, os seus sonhos. Jesus entregou os sonhos dele para a igreja. Ele viveu a vida dele para a igreja. Ele podia ser um homem totalmente bem sucedido sobre essa terra, honrado, rico, próspero, mas ele era apaixonado por um projeto chamado igreja. E ele falava assim, que era também as ovelhas dele, né? Ele falava assim, ninguém tira minha vida, ninguém tira minha vida. Eu tenho esse mandamento do meu pai, ninguém toca a mão em mim. Você acha que Jesus, alguém matou Jesus? Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele entregou a vida dele. Por que ele entregou, pastor Carlinhos? Porque eu amo as minhas ovelhas, eu amo a minha noiva, eu amo a minha esposa, que é a igreja. Ele se entregou, ele deu a sua vida, os seus sonhos, os projetos, todo o trabalho que ele fez foi em prol da igreja. Ele acordava em prol das ovelhas. Ele via as multidões, ele falava, são ovelhas sem pastor, meu Deus, me ajuda aqui. E aquele era o sonho dele, o propósito dele. Será que é isso que nós fazemos quando nós acordamos, maridos? Será que nós acordamos pensando nos afazeres, no trabalho, nas coisas que nós temos que fazer? Ou nós acordamos perguntando, como que está a minha esposa? Vou comprar um pão quentinho para ela. Se não tiver quentinho, eu espero a próxima fornada. Levar um pão de queijo quentinho para ela. Como é que está minha esposa? Como é que você está? Como é que você passou? Como é que foi a sua noite? Você dormiu bem? Não, alguma dor aqui e tal? Deixa eu fazer uma massagem. Deixa eu fazer uma massagem. Preparar para você ali, olha.
uma massagem especial. Então, sem segundas intenções, deixa que isso venha como bênção. Trabalha por ela. Tempo, se entregar é dedicação, é tempo, é entrega. Irmãos, eu não sei, né? Eu tenho me disciplinado, tenho falado, Sandra, então me ajuda. Segunda-feira é da minha esposa, irmãos. Não me enche as paciências, não. Segunda-feira é da minha esposa. Se tiver que ligar, você liga o Moraes aí, o Elton, liga para o Marcelo lá, o Marcelo, ajuda aqui. Segunda-feira é o dia que eu dedico a ela, é dedicação, é tempo. Será que nós temos feito isso? Por isso que as mulheres são desse jeito, não quer se submeter, porque tem um marido também que é um tranqueira, justifica, não justifica, mas dificulta. Tem marido que dificulta a vida da esposa, irmãos, tem marido que dificulta. Então, marido, olha só, está vendo que o peso maior é do marido aí? Ó, será que eu tenho feito isso? A prioridade do meu tempo, irmãos, a prioridade do meu tempo, pastor Carlinhos, primeiro é de Deus. A prioridade do meu tempo é do Senhor. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Mas em segundo lugar é da minha esposa, não é do André, não é da Giovana, não são dos pastores, não são de vocês, é da minha esposa. Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou ensinar vocês? Como é que eu vou ensinar? Então eu preciso de dedicação, de tempo. Outra coisa que Deus fala, santifica a sua esposa através da palavra. Marido, você tem sido esse sacerdote, levado a palavra, ou é a sua esposa que lê a Bíblia? Como é que está? Quantos homens aqui estão em dia com a sua leitura bíblica? Deixa eu ver, levante as mãos, os homens, só os homens. Nossa, que vergonha. Não devia nem ter perguntado. Dá para contar numa mão. Graças a Deus por você que está em dia. Não é a esposa que tem que estar em dia, é o marido, porque a mulher, olha só, santificando-a com palavras abençoadas, palavras abençoadoras, elogio, incentivo. Meu amor, você é linda, você é maravilhosa. E ela sempre fala assim, mas minhas rugas e bababá, eu não enxergo isso. Então seus olhos são mesmo, porque eu estou enxergando bem. Você é linda, você é minha princesa. O marido só fala, sua sem educação, sua burra e tal. É assim que ela vai ficar, porque você está falando isso para ela. Porque você me desrespeita, você só faz isso e bababá, e vai xingando, vai falando, é isso que ela vai se tornar, porque é isso que você está falando para ela. Esses dias a Sandra, descobri a Sandra ficou nervosa lá, irmãos. E aí a gente vê uma novela antiga, né? Via no passado, diz que está passando de novo, não sei. Que era, como é que chama? O Cravo e a Rosa. Aí ele gosta lá de uma mulher lá, e ele, quando ela fica nervosa, ele fala assim, meu favinho de mel. Aí a Sandra ficou nervosa, eu olhei para ela e falei assim, meu favinho de mel. Aí pronto, desmontou, o clima mudou. Homem, você precisa aprender a proferir palavras abençoadoras, elogios, incentivo, oração, proclamação da palavra. É o homem, declare a palavra. Marcelo tem acordado de madrugada, né, Marcelo? E vai lá no quintal ali, tem ali uma área lá gostosa de oração, ele tem um memorial lá, ele ora, ele abençoa, coloca a sua casa, a sua família diante de Deus, antes do dia começar. Então, irmãos, nós precisamos disso. Agora, tudo começa com você, mulher, lembra lá? Tudo começa com você. Às vezes o seu marido também não está sendo assim, porque você não está edificando a sua casa como deve. Porque às vezes eu estou falando isso aqui para o marido, por dentro você está falando assim, está vendo? É tudo errado. Esses dias o William chegou para mim e falou assim, nossa, mas aconteceu uma coisa lá no escritório, eu me senti igual o Jó, aquela devastação. Eu cheguei em casa assim, cabisbaixo, virei para a Ana Clara, falei assim, meu bem, nosso Deus, estou me sentindo igual o Jó, vou te contar o que aconteceu. Ela virou para ele, depois que ele contou as coisas para ela,
Aí virou para ele e falou assim: mas eu não serei na sua vida como a mulher de Jó. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Olha, homens, vamos abençoar, vamos profetizar a bênção. E outra coisa que Deus pede para os homens, veja que a pancada é forte: cuidado e proteção, alimentando-a, vestindo-a, promovendo segurança espiritual, emocional, física, como ao seu próprio corpo. Defenda a sua mulher, guarde a sua mulher, proteja a sua mulher. Sabe, você fez lá 2 bifes, dá o maior para ela, seu guloso. O maior para ela, pega, sabe, abençoa, leva um presentinho, leva algo para ela, abençoa a vida dela, guarda a vida dela, protege a vida dela, não deixa ela se sentir desprotegida, desguarnecida. Então, sabe, olha, a responsabilidade do marido aqui é grande. E aí depois a gente fala dos filhos, né? E depois vem a responsabilidade dos filhos. Mas vamos parar por aqui, está no horário, mas eu quero reforçar isso aqui nessa noite, porque os filhos vão chegar, os filhos, vai ter ali um desafio para os filhos, mas veja bem, tudo começa nessa relação marido e mulher, tudo começa aí, né? E mesmo que os filhos venham talvez a ter atitudes erradas e até se desviar do Senhor, mas eles têm um farol, e em momentos de trevas eles vão buscar esse farol. E você, marido e mulher, esse farol da família, para que nos tempos de tempestade e escuridão, seus filhos achem os bons portos, em nome de Jesus. Mas esse farol precisa estar edificado na rocha, na palavra, no desafio da palavra. Quero convidar a igreja a ficar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, sabe, irmãos, graças a Deus, Deus deu a mim uma mulher sábia, eu nunca me senti desprotegido, desguarnecido, descoberto por essa mulher. Ela sempre me honrou, em público ela sempre me honrou, me defendeu. Às vezes em casa ela puxava minha orelha, às vezes em casa ela falava: ó, você está errado nisso. Mas ela sempre me honrou. Eu me sinto assim muito abençoado por Deus, por ter uma mulher submissa. E eu quero que você entenda isso, mulher. A palavra submissão não significa subserviência, não significa opressão. A palavra submissão significa você se colocar debaixo da missão do marido, estar junto com ele. Imagina se o povo de Israel se colocasse debaixo da missão de Moisés. Pronto, é isso, submissão é isso, colocar debaixo da missão. Imagina se aquele povo todo falava assim: Moisés, ouve lá Deus, dirige a gente, nós estamos com você, vamos guerrear as batalhas, vamos vencer os gigantes, estamos juntos, Moisés, estamos juntos. Pronto, irmãos, acabou, ninguém ia resistir àquele povo. Aquele povo não foi derrotado pelos gigantes, irmãos, eles foram derrotados pela insubmissão, eles foram derrotados pela rebeldia, como a pastora Sandra falou, pela murmuração. E quantas vezes, mulher, Deus quer que você mude o seu coração. Aprenda o princípio da submissão, você vai ver como é que você vai ser abençoado. Você vai ver como é que seu marido vai começar a mudar. Marido, ame a sua esposa, ame a sua esposa, em nome de Jesus. Entregue-se a ela, morra pela sua mulher, morra pela sua esposa. Tem marido que não está nem aí para a esposa, que não cuida da esposa, que não sabe como é que está a esposa, que não paga uma consulta para a esposa, que fala para ela assim: ah, você trabalha, agora você paga. Egoísta, maridos egoístas, que não sabem valorizar o que Deus deu. Sua mulher às vezes é assim, difícil para com você, porque você também tem sido uma pedra de tropeço, uma pessoa que difícil de lidar. Poxa, vamos mudar o nosso foco nessa manhã.
Poxa, vamos ficar um do lado do outro, em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar um do lado do outro. Cada um do seu lado, o que acontece? Um vira e fala é 6, o outro vira e fala não, é 9. Vamos ficar um do lado do outro. Se você está com seu marido, você está com a sua esposa, fique do lado dela agora. E se os filhos estiverem perto, dá um abraço aí no papai e na mamãe. Quero chamar a Sandra para vir aqui à frente, ficar aqui comigo. Fica aí do lado, né? Se a sua esposa não está, ore por ela. Se o seu marido não está aqui, levante a sua mão, ore por ele. É o momento de você orar, de fazer como aquela mulher, falar: meu marido está aqui pela fé, eu vejo ele aqui do meu lado, sentado do meu lado, em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Senhor, nós queremos orar nessa manhã, queremos abençoar a família. Vamos cantar uma canção, não sei se o carro está escrito, tem uma canção para nós. Vamos adorar o Senhor juntos aqui como família. E aí a gente faz uma oração final, em nome de Jesus. Vamos nos achegar a Ele, autor e consumador da nossa fé. Vamos nos aproximar de Jesus. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Vai dar tudo certo. Eu olho para a cruz, vamos todos nós para lá. E para a cruz eu vou. Vamos aprender com Ele. O seu sofrer participar. Vamos aprender com o nosso mestre. Da sua obra vou cantar. Diga para Ele: meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu Deus, nós nos aproximamos de Ti, Senhor, como família. Traz o novo do Senhor sobre a nossa casa. Profetizamos famílias restauradas, curadas. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz. O que Ele fez por nós? Da morte me livrou. Esse é o marido para com a sua esposa. Trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, papai. Esse amor maravilhoso, esse amor tremendo, esse amor lindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Espírito Santo de Deus, oramos aqui no final dessa palavra. Oramos pelas mulheres. Façam com que aquele espírito de Abigail, da sensatez, repouse sobre o coração dessas mulheres, da mulher virtuosa de Provérbios 31. Que o Senhor conceda a elas, meu Deus, essa graça de serem, Senhor, meu Deus, mulheres sábias que edificam a sua casa. Traz essa sabedoria para que muitos maridos se convertam nesses dias. Muitos maridos venham para a igreja através do comportamento e da atitude das mulheres. Como Pedro fala, se algum dos seus maridos não se submete à palavra, eles sejam ganhos sem palavra através do comportamento de vocês, mulheres.
Que o Senhor traga, meu Pai, sobre nós, maridos, esse quebrantamento. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude. Vou pedir para a Sandra orar por nós, maridos. Amém, Pai. Oh Deus, nós colocamos, Senhor, nessa hora a vida, Deus, dos nossos maridos. Sabemos, Deus, entendemos, Deus, através da Tua palavra, a responsabilidade, o peso, meu Deus, que está sobre a vida deles. Senhor, nos ajuda como mulheres a ajudarmos a carregar esse fardo, ó Deus, que muitas vezes tem sido tão pesado, tão árduo, que nós possamos ter refrigério na vida dos nossos maridos. Senhor, nós os abençoamos nessa manhã, para que sejam homens de verdade, homens segundo o Teu coração, homens que buscam a resposta e a direção do Senhor, homens, ó Deus, que fazem das suas casas, dos seus lares, ó Deus, um altar de adoração ao Senhor. Que eles possam ser, ó Deus, sacerdotes do Senhor, que traz a Tua arca, que traz a Tua presença para dentro dos seus lares. E sejam homens, ó Deus, que assumam as suas responsabilidades, que assumam, ó Deus, a função no qual eles foram chamados. Que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles graça e direção, e que como homens eles possam colocar o Senhor no centro de todas as coisas, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você recebe essa unção, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor abençoe sua vida, amados. Hoje, 18 horas, estaremos juntos. Que Deus te abençoe.